liberta a tua igreja de todo mal. Em nome de Jesus. Que a igreja diga que assim seja. E glorifica o Cordeiro, porque em nome de Jesus, coração chega até o céu. E honra e glória seja dada a Jesus Cristo, o único homem, digno de honra e de glória e de louvor. Diga glória, glória, aquele que é, que era, que há de vir. Olha, sentar em mim. Eu sonhei que eu estava andando e tinha. Na verdade, já estava tipo descendo num buraco, né? Um buraco muito estreito, só cabia eu mesmo. E o Aldemir Fá também estava comigo. Aí eu ia na frente, ele ia atrás. Aí ia descendo o buraco, muito estreito mesmo, assim. Aí depois já estava de frente, descendo, como se fosse cavando, sei lá. Isso que eu via. Eu estava descendo, primeiramente, depois eu via, como se fosse lá no fundo do buraco, como se fosse formiga se mexendo, como se fosse formiga. Aí eu descia, aí começava a olhar, aí já via que era gente. Estava tipo, no buraco lá, era grande. Eu estava vendo de longe, quando eu me aproximando, eu via. Tipo como se fosse aquelas galerias, aquelas igrejas, né? Como se fosse assim, ó, no funil. Se fosse assim, um buraco assim, no funil. E ao redor de galeria de pessoas, né? As pessoas ali. Aí eu fui olhar que era tipo uma igreja, uma coisa grande. Aí eu chegava mais perto e via as pessoas, né? Aí vinha uma mulher saindo de lá. Aí passar por mim, aí eu dizia, isso é errado, não sei o quê. Aí ela dizia as coisas comigo, não lembro, passava, aí eu já estava lá, entrava, aí eu passava mesmo perto do altar, como se fosse um altar, tinha uma pessoa falando, eu tinha entendimento que era buscando a Deus, né, assim, qualquer igreja, que é tipo uma igreja. Aí eu passava por ele bem pertinho, eles não me viam, passava assim na frente, assim, de lado olhando. Aí eu me Flavinho comigo. Aí eu ia mais passar para eles, ia lá para o final, assim, do altar. Passava aí. Aí tinha as pessoas sentadas, né? Que eles dão um lugar de honra para as pessoas, né? Fica sentado naquelas igrejas, nas cadeiras. Aí ele dizia assim: queremos agradecer a presença aqui da maçonaria. Aí falava o general, aí tinha o general, coronel, as pessoas sentadas, e tinha 3 pessoas do corpo do bombeiro. Sabia o cara da farda, né? A farda laranja. Eles estavam sentados lá. Aí a pessoa agradecia a presença da maçonaria ali. E eles estavam lá, essas autoridades. Um general, um coronel, e tinha outras pessoas que me fez, que era só esse, né? Que ele agradeceu, e os outros, mas os outros estavam lá, que era a autoridade, e 3 era, né, com a farda laranja, era da maçonaria. Aí eu passava, onde ele ficava olhando o homem no altar, né? Falando. Aí eu chamava ele e falava de longe. Aí ele vinha para onde eu estava. Ele vinha para onde eu estava. Aí eu olhava assim, tinha tipo um caminho assim. E tinha um restaurante muito chique, bonito, lá. Aí pronto, acabou-se. Voltei. Muito interessante, né? Que era algo escondido no fundo e era grande mesmo, como se fosse, né? Como se fosse um caminho, tipo um funil, né? Você vem assim, rondando como se fosse andar as galerias assim, ó. Aí embaixo, era muita gente assim, as galerias até em cima, e ficava lá. Aí no meu entendimento eu sabia que ali era uma igreja satânica, né? Que a maçonaria estava ali com um dado especial.
Então tome cuidado, né? Que as coisas sérias, eu ficava olhando ele falando, eu chamava, ele vinha, não, vamos sair daqui. Aí acabou. Então tome cuidado, ó, bem Flávio. Colégio, com esses estudos satânicos, as pessoas. Não acredite em tudo que eles dizem, né? Quem está estudando, depois que conseguiu emprego, pare de estudar. Isso é satânico, é coisa satânica. Só serve para deixar a pessoa orgulhosa, né? Longe de Deus. É necessário estudar, né? Para conseguir bom emprego, mas depois não precisa mais, irmão. Contentar com o que tem. Isso serve para todo mundo. Deu para entender, né? É missionário também, não foi missionário? Teve um sonho, negócio. Quer contar? Vamos contar? Ah. Negócio do ferro, né? Que é muito interessante para a gente entender, irmão, as coisas espirituais. Que é mais da lei que a gente imagina. Que o dela até sangue ela viu, não foi? É muito interessante, irmão. As coisas de Deus é para a gente aprender sobre o mundo espiritual. Entende que o mundo espiritual, eu já disse várias vezes, é vasto. Você nem imagina. Como tem monstros, né, horríveis, como tem dos desenhos animados que são demônios, é daquele jeito. Eu já vi o Hulk várias vezes, que é daquele jeito mesmo. Tem desenho, que todos esses desenhos animados são demônios. Naquela fisionomia ali, é demônio. São demônios. Tem demônio de todo jeito. Demônio na abelha, demônio de todo tipo de. Pronto, o Juan viu o Saci Pererê, né? O homem com a perna, né? Só. Igualzinho do desenho. Então tem demônio de todo jeito. Tem demônio, né? Olha pra cá, tem atenção. Tem demônio, cabeça de animal, tem demônio animal, né? Tem de todo jeito, mal feito, tem sem forma, tem todo tipo de coisa que você pode imaginar. Demônio de sereia, que é a mulher bonita, né? A mulher bonita, o rosto bem feito, né? Tem o demônio de sereia. As pombas giras, que são bonitas, né? Satanás vem com um homem bonito, eloquente, né? Fala bem. Essas coisas, irmão, eles se transformam. Tem já demônios que são assim, tem outros demônios que transfiguram em pessoas. O próprio Satanás em anjo de luz também, outros demônios anjo de luz. O próprio anjo de luz, um anjo bonito, irmão. Então tem demônio de todo jeito. Tem uns que é feio, tem demônio de dinossauro que eu já vi. O dinossauro. Eles são ferozes, viu? Eles são mais ou menos a destruição do Hulk. É parecido, já vi eles, já senti também eles. Há demônios que parecem uma pessoa, mas é diferente, tem um rosto queimado, como eu vi um, que eu creio que era Satanás ali, que esse era tenebroso, nunca vi um corpo tão tenebroso como ele, tão tenebroso mesmo, tenebroso. Eu estava de trás da porta, escondido assim na parede, ele me procurando, aí passava por mim. Eu sentia, irmão, quase me destruía no meu espírito, o poder dele de ódio. E um homem normal, assim, só tipo o rosto queimado, com chifre. Então há todo tipo, irmão, todo tipo. Então não é coisa ruim. Né? Então, para a gente entender, para se cuidar, né, no mundo espiritual, tem esse feitiço, encantamento, né? Que é feito para parar a gente. Todo tipo de coisa, a gente é carne. E a luta é grande, nós estamos lutando com príncipes, né? Demônios chefes, com o próprio Satanás. Não que nós tenhamos medo, que Satanás não é nada, mas para a gente ele é, né, irmão? Para a gente ele é. Para Deus ele não é nada não, mas para a gente, para a carne humana, ele tem poder, né? Você não pode negar. Né? Para a gente, irmão, a gente pode vencer Satanás, não, de maneira nenhuma, se não for com o Espírito Santo. Olha para cá. Está passando mal, né, meu filho? Está passando mal? Está doendo? Ele está com a perna doente faz tempo. Melhorou a perna? É só espiritual, não é do culto, a guerra. De sábado é uma guerra grande. É o pior dia.
Então tem que estar preparado para lutar. Ah, estou com uma dor, não sei o quê. Resiste, irmão. É o experimento da luta espiritual. E quando eu me deito, irmão, eu me deito todo quebrado. Passo a noite em luta espiritual e não reclamo não, eu faço é gostar. É ruim que fica cansado no outro dia, mas tem que estar com uma dor. Se eu tivesse, eu ia trabalhar com a dor, fazer todo tipo de coisa. Tivesse dançando por aí, não ia dançar com a dor. Ia passar a noite todo dia dançando. Nem que morresse no outro dia, fosse para o hospital. Feito besta, dançando lá. No meio da chuva, no Fortal. É o Fortal nesse mês, é? Diz que é, né? Os caras estão falando negócio de Fortal aí. Ainda paga ainda, né? Passou, foi, tá todo cansado, quebrado. Então tome cuidado, lute. Se morrer é pro céu. Morreu lutando, né? Ou morrer sentindo dor e sentir mais dor no inferno é pior, né? Não? E quem quer o seu Senhor, quer partir desse mundo mesmo, não quer saber de nada não. Aprender a ser forte. Então tome cuidado com isso, com esses feitiços, essas coisas. Esteja sempre em oração, porque estão sempre fazendo contra a vida da gente. É uma coisa atrapalhando outra. Eles fizeram, foi, sabe o que Satanás fez? O Senhor me revelou aqui no altar. Ele derrubou um poste. Um poste usou uma pessoa para derrubar o poste. Ele lá derrubou, tirou a fiação para não ter internet do fórum, para atrapalhar o serviço da gente, para acumular, para não sair a semana 7 horas da noite, que o juiz não estava fazendo as audiências. Atrapalhou a vida de todo mundo, atrapalhou, e o principal era a mim. Que eu ia abrir o jogo sexta, ninguém disse que hora. Eu vou entregar 10 horas no jogo, cansado. E faz tudo, irmão, você está por fora. Faz tudo ele vem. Ele atinge um, atinge outro, faz qualquer. Não é porque está sempre em oração direta, mas ele não para também não. Mas Jesus dá a vitória, né? Eu estou querendo que vocês entendam. É lutar, irmão. Parar de ser mole, né? Lutar, ter força, esperar que Jesus ajude. E tomar cuidado, não estar misturando com mal nem nada, né? Vamos lá, missionário. Falei rapidamente, né? O Espírito Santo de usar aí. Para entender, meu irmão, entender. Eu achei muito interessante que sai o sangue, né? Ela está em espírito, né? Aí. Mais uma coisa a gente aprende. Mais uma coisa. Até, irmão, que os demônios também sangram, né? O demônio também. Eles também têm, eles sofrem, irmão. Eles são. Ponto. A alma no inferno sangra, não? Não, é uma alma, irmão. Ela está numa dimensão espiritual, diferente daqui. Mas ela sente ardor lá no centro, sangra, fura, rasga. Os demônios também são torturados no inferno, eles sentem dor. Satanás tortura ele lá. Eles são queimados. Tem vários tipos de coisa, né, irmão? São vários tipos de demônio. Tem o demônio sombra, né? Que é só a sombra preta. São muitos tipos. Tem os anjos de alto escalão que estão presos, porque são altamente destruidores. O apóstolo Pedro ensina que eles estão presos em prisões no abismo. Que muitos já viram, né, eles lá presos, que eles vão sair no Apocalipse para destruir mesmo. Já são uma classe diferente. Isso pode generalizar não, irmão. Demônios são coisas diferentes. Mas a finalidade, tudo é o mal, né? E tudo é para fazer a pessoa pecar, para ferir a Deus. O intuito deles é ferir a Deus. Fazer Deus sofrer. Eles não conseguem, né? Ferir a Deus de uma maneira, eles ferem, né? Desviando aquele que Deus criou conforme a imagem de Deus. Tão grande amor do Pai que o Pai não quer um filho, né? Que seja parecido com ele, ou não quer? Eu quero que o meu filho pareça comigo. Então Deus criou o homem parecido com ele, conforme a imagem e semelhança. De tanto amor que Deus tem. E Satanás, com ciúme, que ele é mau, ele quer maltratar o Senhor, desviando as almas, irmão. Tendo prazer que as almas sofram mesmo, junto com ele.
complicado. Então obedeça a Deus, faça valer o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Lute com dor, sem dor é as marcas da luta espiritual. O Senhor mostra. No mundo espiritual a pessoa ferida, mesmo com a armadura, ela se fere. Está toda machucada, com a mão machucada. Que é a luta espiritual. O espírito da pessoa sente, ela fica machucada. E reflete na alma, a alma também, o corpo também fica. É cansado das lutas, não é luta. Amém? Como o apóstolo Paulo também, né? Vivia essa luta, mas ele venceu pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá, Senhor. Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Foi uma luta espiritual que o Senhor me deu ontem de manhã. O pastor saiu para trabalhar e aí eu fui louvar, né? Aí louvei e na rede mesmo eu fui descansar. Terminei de louvar e fui descansar. Aí o Senhor me mostrou eu em algum lugar, não lembro em que lugar era, mas eu colocava a mão assim em mim e aí eu sentia que tinha algo aqui dentro de mim. E aí eu pegava e puxava. Aí quando eu puxava, eu sentia ele vindo, saindo pelas minhas carnes. Você faz assim na sua mão, você sente a outra mão passando assim? Eu sentia ele passando por dentro das carnes. Era um pedaço de ferro. De ferro não, é tipo um arame. Deste tamanho assim. Aqui, bem aqui. E ele tinha No pé da barriga. Aqui, no pé da barriga, aqui, entre a ponta do fêmur e a barriga. Não era no útero, nessa região. Era aí. Aí, o interessante é que ele não estava totalmente reto. Ele estava como se estivesse na ponta, assim, arredondado. E na outra ponta que saiu, também estava arredondado, entendeu? Um gancho. Como fosse um gancho nas duas pontas, não era só o ferro reto, não, né? Era nas duas pontas, na ponta que estava dentro da barriga e na outra ponta, tipo um gancho, é isso? Isso. Aí, nesse momento que eu puxava, eu sentia doer mesmo, né? Eu sentia doer. E eu puxava, quanto mais puxava, mais saía. E era desse tamanho que eu falei para vocês, e eu vi o sangue no ferro. Né? Eu vi o sangue no ferro, aí eu pegava, ficava assim sem acreditar, colocava assim no chão e via ele com sangue, né? Aí nesse momento assim, eu pensava assim, eu vou guardar aqui para quando ele chegar eu mostrar para ele, que era para o pastor, né? Aí terminou, porque já há algum tempo atrás eu estava sentindo mais ou menos uns 12 meses, mais ou menos, eu sempre estava sentindo uma dorzinha aqui que me incomodava. Não era sempre, mas se eu me sentasse numa posição, assim, um pouco mais forçada, eu sentia doer aqui, né, nessa região, aqui, na ponta da cabeça do fêmur. Aí quando o pastor chegou, eu fui dizer para ele que o Senhor tinha me mostrado o que era aquilo ali, né? Que o Senhor tinha me mostrado que aquela dor era por conta daquilo ali que tinha sido colocado, né, em mim, e o Senhor tinha me dado livramento, tinha permitido eu mesma tirar aquilo ali de mim. Então foi algo assim, algo para mim até agora, eu ainda estou pensando, porque E doeu. Quando eu estava puxando, eu doía, ele doía. Mas do nada tu pegou e puxou. Eu de repente, eu sabia que eu não estava ali na rede, naquele canto, em casa. Eu sabia que eu estava em algum outro local. Eu não sei qual é o local, mas eu me via em outro local, em outra posição e de pé. Entendeu? E aí eu sentia que tinha algo aqui. E quando eu sentia, de imediato eu já colocava a mão para puxar. Aí quando eu segurava, eu puxava. Só que eu puxava, eu ficava olhando assim, que quanto mais puxava, mais ele saía, né? Assim, porque
Eu entendo que talvez eu pensei que fosse um pouco menor, mas eu me admirei porque era grande. Era grande. E o que me chamou a atenção justamente que ele ia saindo e o sangue vinha nele. O meu sangue vinha nele. E eu ia sentindo nas minhas partes, assim, na carne, ele saindo. Sentindo na carne dele. Eu vinha sentindo na carne, ele deslizando assim pelas minhas carnes, assim, pelo estômago. E aí o que me chamou, aí quando eu tirei, que eu olhei, eu vi que a ponta dele tinha aqui, era assim, e aqui também estava como se tivesse dobrado, como se já fosse até para dificultar, para sair, entendeu? Para ficar alojado ali. Aí eu colocava no chão, e aí, para quando o pastor chegar, mostrar para ele isso lá, né? E aí quando eu acordei, eu tive o entendimento de que o Senhor tinha me dado um livramento, tinha tirado aquilo de mim, tinha permitido aquilo ali sair de mim, aquele mal que estava ali alojado. O Senhor me lembrou agora também, uma vez que tu viu os arames, foi na tua mão, foi? Foi, uma época atrás, assim que a gente começou na fé mesmo, eu estava lá em Cascavel e do nada eu fiz assim, aí saiu um pedaço de arame desse tamanho assim, na minha mão. Do nada, eu fiz assim e saiu. Eu disse, Valha, não foi? Eu mostrei para ele assim, Valha, o que apareceu na minha mão? Do nada. Aí mostrei para ele um arame aqui, parecia um grampo aberto. Mostrei para ele. Isso aconteceu por 2 vezes. 2 vezes, né? 2 vezes. Do nada. Não, nesse caso aí do grampo, eu não tirei ele de dentro da pele. E eu estava com ele. Lá ele é testemunha disso. E de repente apareceu um grampo aqui na minha mão que eu sabia que estava em algum lugar aqui escondido. Aqui por entre os dedos, aqui e embaixo, também, né, o senhor está me lembrando agora daquela outra vez lá em Cascavel, casa que ela está sentindo mal, né? De madrugada, aí eu orei nela. Foi, de madrugada. Aí também o Senhor visitou, não foi? Foi muito eu legal lembro, eu também, não esqueço nunca que uma eu vez... senti o poder de Deus, o amor de Deus, né? Realmente Ele me tomou, né? Estava orando de madrugada. E eu senti como se eu fosse Ele. Legal, muito legal. Foi. Aí... Eu senti como se eu fosse Ele, como se eu fosse o Senhor, Jesus. Eu senti Ele dentro de mim, que era a mão dele, que não era a minha mão que estava aqui a orar. Quando eu botei a mão na cabeça dela, ela disse, não, ore, né? Eu gatei, não chorar em ti, você está mandando. Aí eu senti, como se, não dá para entender, dizer, né? Como se eu visse que ele estava dentro de mim, e usando a minha mão, que a minha mão era a mão dele, como se ele tivesse, é como a Bíblia diz, né? Inserido no nosso espírito, né? Ele insere, né? Ele fica dentro do Espírito Santo. Ele se funde com o espírito. Igual o espírito maligno também, que se funde com o espírito da pessoa, que torna um. Por isso que esse pensamento de vaidade, todas essas coisas que a pessoa anda, não é normal que o Espírito Santo me revelou. É o espírito maligno está fundido ali dentro da pessoa. Está junto com o espírito dela, aí ela passa a gostar daquilo, entendeu? Passa a gostar. Ele controla a mente dela, irmão. Por exemplo, ele está inserido em mim, né? Ele vai controlando a minha mente, o meu desejo. Ele deseja o que é mal, aí eu vou desejar também. É assim. Por isso que esses pensamentos malignos, essas vaidades, o povo andando nu, o povo matando os outros, é porque o espírito maligno está fundido dentro do espírito da pessoa. Tanto é quando ora a pessoa se manifesta, né, o demônio sai. Porque ele está ali controlando realmente, causando esse desejo na pessoa, controlando literalmente, não é assim. Por isso que não pode dar ouvido ao pecado. Quanto mais a pessoa dá ouvidas ao pecado, mais ele se apodera da mente da pessoa. Se apodera mesmo, é assim no espiritual. Que torna impossível a pessoa se libertar. Impossível, mata a pessoa. Ele não vem só um não, né? O próprio Senhor disse, vem vários para ocupar a casa. Vários ali ocupam a mente, controla, a pessoa não é mais ela, pronto, não é mais ela. O espírito está ali, mas dentro do espírito dela está cheio de demônio, está tudo negro. Ela não está mais nem podendo se decidir mais nada, nem falar, nem faz o que o demônio está mandando. Ele está mandando, ele está controlando, como fosse um robô, controle remoto. Então não deve
querer pecar do mundo, tem que rejeitar. Porque se entrar um, entra dois, três, aí verdadeiramente aprisiona a mesma pessoa, aprisiona, fica aprisionado. Amém? Aí então foi nesse dia eu Amém. eu senti o amor de Deus dentro de mim, por ela, né? Senti o amor do Senhor. Senti. Não tem como explicar. Vá, continua. Sim, nesse dia é inesquecível, né? Porque fica vivo na mente da gente. Eu me lembro claramente, foi logo quando a gente abriu a igreja, lá, eu acho que foi. Que eu me lembro que uma vez a Flávia chegou pra gente, a gente veio no final de semana, aí ela disse que tinha sonhado com a gente, né? Não sei se a Flávia se lembra, disse que tinha sonhado com a gente, que o Senhor tinha nos visitado. Aí a gente já sabia o que era, a gente até contou na época, porque ele ia trabalhar, eu não estava bem, aí isso de noite, né? Aí quando foi de madrugada, como sempre, aí ele se levantou e se ajeitou e eu vi ele orando lá. Aí antes dele sair, que ele pegava o ônibus cedo, aí ele pegou e disse assim, vem cá para orar. Aí eu fui para ele fazer oração em mim, eu não estava bem, né? Nem tinha nem me levantado. Aí ele pegou, colocou a mão na minha cabeça. Foi nesse dia onde eu vi tudo voltar de trás para frente, né? Até onde eu estava, ele botou a mão na minha cabeça. Quando ele botou a mão na minha cabeça para orar, aí veio na minha mente como se fosse um filme de tudo, assim, de trás para frente. Só que foi assim tão rápido, era numa velocidade tão grande, mas eu conseguia processar tudo que estava passando ali, até aquele momento que eu estava ali em pé diante dele e ele fazendo a oração, né? Aí eu disse, ai meu Deus, o que é isso? Eu lembro que eu ainda falei assim, meu Senhor, o que é isso? Tem misericórdia de mim. Aí nessa mesma hora, eu tenho consciência disso. Aí depois disso, eu acordei com ele me chamando. Nesses dias a gente estava até dormindo na sala, né? Que estava quente, estava botando colchão lá na sala. E aí eu tenho consciência de que ele estava me chamando e eu deitada no chão, no colchão, que ele tinha me deitado no chão. Do jeito que ele pôs a mão na minha cabeça, que ele orou, aí eu já desmaiei. Aí ele já foi me deitando assim na cama. Aí eu acordei assim, eu não sabia nem o que tinha acontecido. Aí toda urinada. Tinha urinado, estava toda urinada. Não tenho nem vergonha de dizer, porque eu tive entendimento. Tu viu, não foi? Como foi? Tu viu a tua vida, não foi assim? Eu vi minha vida todinha passando até chegar aquele momento que a gente estava ali de pé. Desde pequeno até chegar. Sim, só que interessante é que era rápido assim, tudo rápido assim, como se fosse uma velocidade acelerada. Só que eu via tudo passar e conseguia processar a cada momento que estava passando ali. Eu sabia que era ligeiro, mas eu tinha entendimento e emoção com tudo aquilo que ia passando, até chegar ali, naquele momento que eu estava ali de pé diante dele e ele com a mão na minha cabeça. Aí, né, cumpre-se a palavra, né, lá de Hebreus 4:12, né, que aos olhos do Senhor as coisas estão patentes e claras, que a palavra de Deus separa até juntas e medulas, né, e é óbvio para discernir os pensamentos, e tudo está claro aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Ou seja, num simples momento passou a vida dela todinha, tipo o Senhor mostrando a ela para prestar conta. Foi em alguns segundos, foi muito rápido. Então eu creio que no céu será assim também, no julgamento, né? Creio que assim, todo mundo lá é rápido, irmão, num questão de segundo. Eu já passei isso também, eu já vi, né, no dia que o Senhor me mostrou, me levando, né, no mundo, eu ia passar num canto e outro, eu tirar minhas roupas, usar outra roupa, trocar de roupa, ele me mostrando os cantos onde eu tinha passado tudinho. Interessante. E me levou até o alto muro nesse dia. Ele me levou até lá, que eu vi o mundo aprisionado, né? Eu já contei já. Ele foi também rápido, ele me levando. Eu tinha certeza
Eu sabia de tudo, irmão, ali na fração de segundo. Sei lá, como tivesse acabado de passar, sei lá, não tem como explicar. Mas tudo é gravado, irmão, é gravado. Tudo é gravado. Você fala, você faz, tudo. E passa mesmo. E por isso que até a pessoa diz, quando está morrendo, passa a vida na vida da pessoa. Eu vejo tudo passando. Realmente Deus vai cobrar, irmão. Tudo é anotado mesmo, como a Bíblia diz. Que dará conta de cada palavra que sai da boca, o Senhor mesmo diz. Não me pergunte como é que o Senhor grava, eu não sei, né? É um espiritual. Mas que eu sei que tem já anotando, né? O Senhor grava, irmão. O gravado com vários arrebatamentos ele mostra, abre uma tela e ele mostra a vida da pessoa. Mostra os outros. E é rápido. Não sei, ele é um todo poderoso, irmão. Não sei como é que ele grava, se tem a câmera, não sei. Mas é gravado todas as ações de cada um, as mais íntimas pensamentos. Essa é a verdade. É coisa tremenda, irmão. Está fora do entendimento humano isso aí. Estão lidando com o ser todo poderoso. Nós não temos entendimento de quanto poderoso é o Cordeiro, é Jesus. Nada se esconde dele, irmão. Sabe de tudo ao mesmo tempo. E vê tudo ao mesmo tempo. E sabe o que fazer ao mesmo tempo. Deus. Isso é o nosso Deus, né? Para continuar isso. Pois é, e para finalizar, nesse dia, a gente teve entendimento de que o Senhor tinha me curado também de uma doença, né? Algum maligno que tinha no meu útero, né? E aí, quando a gente chegou, que a Flávia disse, a gente já confirmou, a gente sabia. Eu sonhei que o Senhor visitava vocês. Foi, eu sonhei que o Senhor tinha visitado vocês. Lembra não, Aí eu aí eu olhei para ele e disse, a gente realmente foi, o Senhor visitou a gente, o Senhor deixou a cura. Curou ela, né? Curou. E o Senhor me curou. Né? Pois é, aí só Deus sabe que, se lembra aí, só faz tempo, né? E só Deus sabe que Ele curou, anos, né? Para estar vivo na minha mente, cada momento, cada instante. Sabe, né? Agora Ele veio ali pela sua misericórdia e curou, né? Ele fala o que Ele bem entender, né? Como agora, interessante agora também, que isso foi ontem, que antes de ontem, quinta-feira, né? O Senhor veio, nos inspirou aqui a orar. E o Senhor me inspirou a orar por ela, pedindo para deixar ela viva. Isso aí era morte, né? Agora que eu vou saber. E o Senhor me inspirou, né? Com lágrimas, eu chorei, uma hora para outra, pedindo para ela ficar viva. Para me ajudar. Aí agora eu suportei que o Espírito Santo me inspirou a orar. Isso foi na quinta-feira à noite. Eu não sabia, né? Aconteceu. Mostrando para entender que é o Espírito Santo que intercede por nós, como a Bíblia diz, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele que intercede porque Ele quer, irmão. Que o vaso é o vaso. Eu estava ali orando e Ele pegou e me inspirou para orar por ela. Uma hora para outra, ou seja, Ele me usou o vaso que estava ali disposto para interceder por ela nesse momento, por muitos outros, não sei, mas no momento era ela a Deus, irmão, para dar esse livramento, mostrando que é Ele. Como é que eu vou direcionar o Senhor? Mostrando que fez valer o jejum, as orações, falo tudo isso aí, irmão. Ele está mostrando, continue orando, jejuando, continue seguindo a palavra, que eu vou dando o livramento. A hora que for exato, a hora que Ele desejar, meu bem, Ele sabe de tudo. Não adianta você se aperrear, querer fazer as coisas antecipadamente, não. Acaba, né, se dando mal, atrapalhando até a obra de Deus. Deus vai agir, irmão. Ele está aqui como os outros lugares, vai agir na hora certa, no momento certo, em cada um. Não se preocupe não, não vai fazer o que você queira não, para você se dar mal e as outras pessoas também. Porque quem é o capitão é Jesus ali, ele que vai direcionando, né? Eu vou aqui fazer. Não, o capitão vai dizer, fique 2 soldados aqui, vai 4 ali, fica 2 nessa missão, o outro vai ficar aqui no posto, ali, só para a gente entender e saber esperar em Cristo.
Ele está ouvindo as orações e vai chegar na hora certa e no momento exato. Se for da sua vontade, se não, deixa eu morrer dele, aí te leva para o céu, ou lança no inferno, se a alma estiver no pecado. Mas quem manda é ele, irmão. Seja amigo dele, faça o que ele manda, que ele é cheio de misericórdia. Isso ele é. E seja grato a Jesus. Lembre-se que se santifique para você é um vaso de honra, não de desonra. O vaso está ali, ó, o Senhor faz o que quiser comigo. Amém? Continue. Glória a Deus. Para finalizar, é um alerta, né, para todos que estão aqui. Mais uma vez, é a segunda vez que o Senhor nos inspira a contar esse acontecimento, né, no caso desse dia lá em Cascavel, e que sirva de lição não só para mim, mas para todos, que a qualquer momento a gente pode, né, chegar a perecer, né? A morte chega e ninguém sabe o momento, a gente perde a consciência. Então pode ser que muita gente pense assim: não, eu vou deixar para me arrepender no último momento, ou não, eu estou fazendo isso aqui, eu tenho consciência de que o Senhor não se agrada, mas amanhã o Senhor vai me dar a oportunidade, amanhã eu não vou fazer mais, eu vou me arrepender. Então não dá tempo. Em nenhum momento da minha vida eu iria imaginar que Ele coloca a mão na minha cabeça ali e iria acontecer tudo aquilo, né? Porque quando veio tudo de trás para frente, de certa forma eu já tinha consciência do que estava acontecendo. Eu já sabia que algo ia acontecer comigo ali. Mas não dá tempo você pedir perdão ao Senhor. Não dá tempo você se arrepender. Senhor, me perdoa. Senhor, me segura. Senhor, não dá tempo. Não dá tempo. Eu lembro que eu disse: ai meu Deus, o que é isso? É misericórdia. Pronto. É isso aí mesmo, que daí eu estava querendo falar, né? Não dá que tempo foi de uma hora você para pedir outra a perdão vida, pelos pecados. ele mostrando a vida, mostrando os pecados, mostrando as coisas, irmão. E não dá tempo não. É rápido ali, você sabe tudo e vê, sabe o porquê que está morrendo e tudo, irmão. E chega no inferno, vai saber, vai se lembrar eternamente. É um juízo ali, né? Está passando. Não dá tempo de negócio se arrepender, não. Dá não. Não dá. Então, tenha temor quando o apóstolo Pedro diz: ande em santificação direta, crescendo no amor, na fé, nessas coisas, irmão, que qualquer momento a pessoa vai, né? Até porque a gente pedir misericórdia, a gente pode pedir, todo mundo pede. Agora arrepender-se é outra história totalmente diferente, porque o povo aí fora diz: misericórdia, pede misericórdia, mas não larga do pecado. Então nesse momento aí não dá tempo não. É isso que é o alerta que o Senhor está nos deixando nessa noite. Amém? Graças a Deus, vamos aplaudir a experiência sobrenatural que o Senhor concedeu e a vida que o Senhor concedeu a nós, a missionária, a mim, a todos nós. Esse seu perdão, o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia a nós, pecadores. Amém? Obrigado, meu Senhor, e eis-me aqui, teu servo.